Quer saber tudo sobre a história do capitalismo? Quais foram as suas fases, as políticas econômicas? Então, ó, se liga aí no vídeo. Fala, galera, beleza? Também tá ligado Círculo de Boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte. A gente vai falar sobre um tema bastante polêmico, né, que é capitalismo e tal. Eu sei que os nervos aí estão à flor da pele a respeito de política. A minha intenção não é criticar, falar bem, doutrinar, etc. A minha intenção é passar para vocês de maneira simples, concisa, a interpretação que ainda hoje, ou ainda bem que hoje, né, enfim, depende muito da sua posição política, é adotada nos vestibulares. Ah, professor, mas eu prefiro a escola austríaca, o Hayek, o Mises. Galera, beleza, tudo bem, sem problemas, tá? Mas não é essa versão que aparece na sua provinha e nos seus vestibulares. Quem sabe com o avanço da ciência, realmente eles se provarem corretos, enfim, etc., a gente possa mudar a nossa historiografia, a maneira como a gente baseia o nosso conhecimento. Ainda hoje, a principal interpretação é a interpretação do materialismo histórico dialético, ou seja, que a sociedade, o capitalismo, ele foi evoluindo a partir da luta de classes entre um oprimido e um opressor. E essas fases do capitalismo, elas mostram bastante isso, que sempre ao longo da história a gente teve esse oprimido e esse opressor, só que isso resultou em diferentes formas de capitalismo, diferentes formas aí de acumulação de capital por parte da sociedade, beleza? Então, isso é o capitalismo. E convenhamos, galera, o capitalismo ele tem várias facetas. Por exemplo, se eu falo pra vocês, Brasil é um país capitalista? Com certeza, o Brasil é um país capitalista. Sei lá, vamos pegar aí a Noruega. É capitalista? É capitalista. Estados Unidos é capitalista? É capitalista. Por quê? Porque a gente fala que o sistema econômico é um sistema econômico capitalista, se baseia na acumulação de capital. Mas existem políticas econômicas. O que são essas políticas econômicas? A maneira como você vai fazer isso? Você pode fazer isso com maior intervenção do Estado, com menor intervenção do Estado, com maior liberdade econômica, mas em compensação com a maior arrecadação de impostos em pessoas físicas, deixando pessoas jurídicas menos comprometidas, com o Estado mais ativo, com o Estado menos ativo, enfim, galera, existem várias formas de você praticar o capitalismo. Essa forma de prática do capitalismo é o que a gente vai chamar de políticas econômicas. Vou colocar 4 aqui para vocês, dando um spoilerzinho da aula, mas que eu vou falar com mais detalhes na aula. Nós tivemos, por exemplo, o mercantilismo, o liberalismo, o keynesianismo e o chamado neoliberalismo. Esse aqui muito criticado por várias pessoas. Nem existe, professor? Calma, 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 tá bom? Para a geografia existe sim, beleza? A gente vai começar então estudando o chamado capitalismo comercial. O capitalismo é um sistema econômico que ele começou no período da Idade Média ainda, na abertura da Itália, do Mediterrâneo, as cidades ali fazendo um comércio mais interessante. Isso é a gênese do capitalismo. Só que, claro, um capitalismo muito mais atrasado do que o capitalismo atual. Imagina, na época, galera, você não tinha um capitalismo globalizado, coisa que valha. Era um capitalismo bem localizado. Mas não dá pra falar em capitalismo, sei lá, no Egito, na época dos maias, dos astecas e por aí vai. Tinham sim sistemas econômicos, mas não capitalistas. O primeiro capitalismo é esse capitalismo comercial. Ele começou um pouquinho antes, mas ele se apropriou propriamente na época das grandes navegações. Professor, o que foi essas grandes navegações? Foi o período da história em que a gente teve os europeus, principalmente Portugal e Espanha inicialmente, mas depois a Holanda, a Inglaterra um pouquinho ainda, se jogando, se alçando ao oceano, tentando conquistar novas terras. Portugal, por exemplo, aqui no Brasil, a Espanha, o restante da América, Portugal ali na Ásia e na África também, e por aí vai. Ou seja, isso foi o início do processo do capitalismo. Era um capitalismo que era baseado no período colonial, né? Então, no período em que a gente ainda tinha a metrópole e as colônias, e que a gente tinha, obviamente, um Estado extremamente forte. E quando eu falo Estado forte, não é um Estado forte, é um Estado tudo, é um Estado que a gente chama de absolutista. Absolutista tanto politicamente, tipo, o rei é dono de tudo, é uma ditadura monárquica, tá? Essa é a ideia. Quanto ao absolutismo econômico. Como assim, professor? Imagina, por exemplo, ó, você tinha um carinha aqui. Vamos pegar o caso do Brasil, tá? Você tinha o carinha aqui no Brasil e você tinha a Europa. O Brasil ia lá, produzia a sua cana-de-açúcar. Ele podia revender diretamente para a Europa, mas não. Tinha a figura de um carinha aqui, ó, enchendo a paciência. Esse carinha é a figura do rei. Então, vinha aqui o cara que produzia a cana-de-açúcar, o senhor de engenho e tal, passava pelo rei, o rei cobrava os seus impostos em cima disso, revendia para a Europa. A Europa queria, sei lá, vender uma manufatura para o Brasil, passava pela figura do rei, impostinho em cima disso e voltava para o Brasil. Ou seja, o rei é uma figura muito forte, uma presença muito forte na economia de um país, na economia de todos os países do mundo. Por isso que a gente fala que é um absolutismo político e econômico.
A política econômica da época, isso aqui é super importante, tá? Grava isso aqui, ó. É o mercantilismo. É a primeira política econômica capitalista, efetivamente. A gente percebe algumas características. Por exemplo, época do metalismo, do pacto colonial. A gente tinha esse pacto colonial. Qual que era a ideia, pessoal? Isso aqui é uma coisa super importante também, tá? Essa DIT. Isso aqui que significa essa DIT? Vou colocar aqui pra vocês, ó. É a divisão. Vou falar bastante nessas fases do capitalismo, tá? É a divisão internacional do trabalho. Basicamente, esse conceito, essa DIT, ela tá falando pra gente qual que é o papel que cada país exerce na economia mundial. É comum você ouvir numa prova e falar assim, qual é o papel do Brasil na DIT atual? Ou seja, como que o Brasil participa efetivamente no comércio mundial? Nós exportamos commodities, nós exportamos produtos manufaturados com tecnologia estrangeira. Então, esse é o papel do Brasil na economia. Você pega, sei lá, o papel da China na economia. A China é tudo, né? A China produz tecnologia, a China exporta manufaturados, é o país que mais exporta produtos industrializados e importa commodities de maneira geral. Então, DIT é o papel que cada país exerce na economia mundial. A primeira DIT que a gente teve, que é a DIT que coincide com o capitalismo comercial, a gente tinha dois grupos de países só praticamente, que participavam ativamente do capitalismo, que eram as colônias e as metrópoles. A ideia é que as colônias eram colonizadas, obviamente, né, por essa metrópole, e as colônias vendiam matéria-prima. Vamos pegar o caso do Brasil, por exemplo? Vamos, professor? O Brasil vendia cana-de-açúcar, depois vendia ouro e por aí vai. Matéria-prima. A metrópole, ela pegava essa matéria-prima e revendia para as colônias produtos manufaturados. E aí, claro, essa relação, ela se baseava no negocinho que a gente chama de pacto colonial. O que seria esse pacto colonial? A metrópole, ela fazia um sistema de exclusividade. Olha como o Estado é extremamente forte. Não é um capitalismo livre, óbvio que não, tá? Um Estado extremamente forte. A metrópole falou assim, vou pegar o caso de Brasil e Portugal. Ô Brasil, você é a colônia, certo? Beleza. Vocês sabem que vocês só podem comercializar comigo. E aí fica fácil para a metrópole, né? Porque se o Brasil só pode vender para Portugal, Portugal pode pagar o preço que quiser pelas matérias-primas brasileiras. Se o Brasil só pode comprar manufaturados de Portugal, fica fácil para Portugal também, porque ele pode colocar o preço que ele quiser nos produtos que ele tem, percebe? Então essa relação é uma relação muito mais benéfica para as grandes metrópoles, ou seja, foram se enriquecendo aqui. Portugal, Espanha. A Espanha fala que basicamente roubou todo o ouro, todo o minério que tinha nas suas colônias americanas. Enquanto para as colônias, isso tende a deixar a população bem mais pobre, tá? Claro que assim, existe uma elite colonial, o senhor de engenho e tal, que até acaba se dando bem. Não tão bem quanto a metrópole, mas até acaba se dando bem. Tudo bem? Isso foi o sistema que foi organizado durante o capitalismo comercial, a primeira fase do capitalismo. Perceba como é muito diferente do capitalismo atual. Muito diferente mesmo, tá? Mas foi a gênese, foi o período ali que iniciou o capitalismo como a gente conhece hoje, tá bom? Galera, tira o print que a gente vai falar sobre o capitalismo industrial agora. A próxima fase do capitalismo é a fase do capitalismo industrial. Percebam que, galera, acho que fica bem nítido, né, quando a gente fala de capitalismo industrial, o que é mais importante aí nessa fase do capitalismo, que é a produção industrial. Então, o capitalismo industrial ele começa no momento da primeira revolução industrial. A primeira revolução industrial não é o tema da aula de hoje, né, mas só uma pitadinha para vocês, que ela se inicia com a Inglaterra no processo de cercamentos, tem a introdução da máquina a vapor, a indústria têxtil, enfim. Então, o modo de produção ele acaba ficando bastante diferente. A gente pode falar que o nível de comércio ele acaba aumentando cada vez mais. E aí imagina, aquela situação que eu tracei para vocês na lousa passada. A gente tem um burguês de um lado, um cara que produz alguma coisa de um lado, e um burguês do outro lado. Eles querem fazer comércio entre eles. E cada vez mais, com o avanço da Revolução Industrial, os modos de produção, a produção desse cara aumenta, a produção desse cara aumenta. Só que tem a figura de um idiota aqui, ó. Oh, perdão, idiota não, hein? Mas de um tonto aqui, ó, que fica atrapalhando as relações comerciais, que é a figura do rei. Lembra do capitalismo comercial? O burguês produz, vende para o rei. O rei cobra imposto, o rei vende para cá, o burguês produz, beleza? Ou seja, o rei burocratiza, atrasa as relações econômicas. Então, a Revolução Industrial, ela vai surgir no momento ali no século XVIII, em que ela vai estar pedindo
por liberdade econômica. E a liberdade econômica só vai vir com a liberdade política também, tá? Ou seja, é importante nessa fase do capitalismo comercial a gente finalizar o poder do rei. Rei, sai daí. Revoluções burguesas tentam acabar com esse poderio tão grande do rei. Mas antes disso, vamos voltar um pouquinho aqui, ó. O capitalismo industrial, ele é baseado então no liberalismo econômico e no liberalismo político. Isso tem muito a ver, galera, com o iluminismo. O iluminismo, que foi uma corrente de pensamento surgida também, né, nesse contexto aí do capitalismo industrial, que pregava a ciência acima da fé. Muito do poder que vinha dos reis, esses reis absolutistas, era porque os caras eram vistos como se fosse uma espécie de representante de Deus aqui na Terra. A ciência veio mostrar, não contra a religião, claro que não, né? Mas contra a religião sendo usada para fins políticos. E aí, quem fez essa revolução? Quem fez essa corrente de pensamento? A burguesia, é óbvio. O iluminismo é uma corrente de pensamento, obviamente, burguesa. Os burgueses que estavam querendo, poxa, esse cara nunca vai sair do poder se ele efetivamente for um representante aqui de Deus aqui na Terra. Então, iluminismo, a iluminação, né? Sair das trevas, essa é a ideia do iluminismo, colocar a luz na cabeça das pessoas, colocar a ciência na cabeça das pessoas, fez justamente nesse período. E aí começa a ficar difícil para os reis manterem o seu poder de divindade, representantes de Deus. Quando a gente fala do liberalismo político, é justamente isso, acabar com a figura do rei, a ascensão de democracias, ou pelo menos o que a gente considera como democracias mais parecidas com a democracia atual. Não que o rei tenha efetivamente que sair. Pode virar, por exemplo, a monarquia parlamentarista. Então o rei ele fica como chefe de Estado, a gente tem o primeiro-ministro, que é o chefe de governo. Ou então tira mesmo, vai para uma república parlamentarista, uma república presidencialista, ou qualquer forma de governo mais democrática, não absolutista, tá bom? Pro que a gente está falando aqui agora, que é o capitalismo, o mais importante, com toda certeza, é o capitalismo econômico. Só que ele não viria se não tivesse o liberalismo político. O liberalismo econômico é uma consequência também. Um acaba sendo consequência do outro, tá bom? O grande pai do liberalismo econômico não é o único, né? Tem o Davi Ricardo, por exemplo, o Stuart Mill também, o outro liberal aí mais pra frente. Esses caras, eles vão pensar, galera, numa proposta de um liberalismo econômico mais intenso. O principal representante é o Adam Smith, que escreveu um livro, não, né, mas vários. Esse aqui é o mais importante, conhecido como A Riqueza das Nações. Isso vai ficar nítido. Uma teoria política bem importante que a gente tem, né, no Adam Smith, que é a tal da mão invisível, a lei que regula o mercado. Basicamente, o que o Adam Smith fala? Estado. Você tem que ser um Estado mínimo, mas assim, mínimo do mínimo mesmo. Você não tem que participar da vida ativa das pessoas, você não tem que ficar enchendo a paciência das pessoas. Por exemplo, imagina que os produtos, eles não precisam o Estado ficar definindo quanto que tem que produzir, quanto que não tem, qual vai ser o imposto, qual que vai ser o preço. Essa teoria do Estado controlar o preço acaba distorcendo as leis do mercado. É uma teoria, assim, que com algumas adaptações é bem praticada hoje em dia por várias escolas, né? A escola de Chicago, a escola austríaca, por exemplo, de economia. Mas qual que é a ideia, pessoal? O que é essa ideia da mão invisível? É a lei da oferta e da procura. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu quero vender esse apagador aqui, ó. Se eu tenho um apagador, eu vou vender ele, quero vender por R$100. Professor, por R$100? Não é liberalismo? O Estado não tem que ficar falando qual que vai ser o preço do negócio. Vou vender por R$100. Só que vocês concordam que tem várias outras pessoas no mundo que também vendem apagador? Se eu vender isso aqui a R$100, quantos apagadores que eu vou conseguir vender? Galera, de verdade, nenhum, tá? Porque é muito caro pro preço, né? Pra coisa que eu tô produzindo. Então, o que vai acontecer? Eu vou ser obrigado a, naturalmente, abaixar o preço do apagador até um determinado momento em que eu perceba que o apagador ainda está me dando lucro, mas está com preço baixo o suficiente para que outros apagadores não tirem vantagem do preço. Essa é a lei da oferta e da procura. Cara, a concorrência, quanto mais concorrência eu tiver, melhor. Por quê? Porque quanto mais concorrência eu tiver, eu vou ser obrigado ou a baixar o preço desse apagador ou a melhorar muito a qualidade desse apagador. Para o capitalismo, é um grande problema quando você estabelece oligopólios ou monopólios, que a gente vai falar no próximo, que é o capitalismo financeiro monopolista. Porque imagina, ó, apagador, beleza, nossa, professor, que legal, hein? Você vai ter que abaixar o preço. Mas e se só eu vender esse apagador? Aí a pessoa que precisar de apagador vai ser obrigada a pagar o preço que eu quiser. Mas vamos entrar nisso aí já daqui a pouco. A ideia é que existe uma mão invisível do mercado que regula automaticamente os preços. Não precisa da interferência do Estado na economia. A lei da oferta e da procura, a lei da oferta e da demanda, né? Ou seja, um produto ele tem seu preço regulado pelas leis de mercado. Beleza? A primeira revolução industrial,
ela vai exacerbar esse capitalismo industrial, principalmente porque a gente vai perceber a ascensão de duas novas classes sociais, que é a classe da burguesia e a classe do proletariado. De novo, é uma visão de interpretação do materialismo histórico dialético que é o mais comum de cair na sua prova, tá bom? É isso que eu tô ensinando para vocês. Eu tô querendo doutrinar nada, nem nada, beleza? Até porque, galera, nesse momento do capitalismo industrial, surgem outras correntes políticas e econômicas, por exemplo, o socialismo, o comunismo, o anarquismo, não é o tema da aula, a gente está falando sobre as fases do capitalismo, beleza? O que seria essa nova forma aqui, ó, do liberalismo econômico? A gente vai ter duas classes sociais, burguesia e proletariado. Ah, professor, não entendi. Burguesia é o rico, proletariado é o pobre. Não necessariamente, tá? Na época até que sim. Hoje em dia, se a gente fizer uma tradução para os tempos atuais, mais ou menos. O que é a burguesia? A burguesia é aquela que controla os meios de produção. Lembra que eu falei para vocês, a intenção é que o Estado não controle mais nada, nem fazendas, indústrias, nem nada. Tem que ter uma liberdade econômica para os atores políticos agirem ali, os atores econômicos. A burguesia, vamos pegar na época, é dona da fábrica. O proletariado é o cara que não é dono da fábrica. Então, para ele conseguir trabalhar, para ele conseguir ganhar dinheiro, ele vai ser obrigado a vender a única coisa que ele tem. O que é a única coisa que o burguês tem? Isso aqui, ó, a sua mão de obra. Então, uma relação no qual o burguês ele tem a sua fábrica e ele contrata o proletariado. Só que vamos fazer uma experiência, tá? Vamos pegar uma experiência aí. Vou imaginar, por exemplo, que a gente tem, vamos traduzir para os dias atuais. A gente tem um colégio, e esse colégio, por exemplo, tem 30 alunos numa sala de aula. Cada aluno paga ali uma mensalidade de R$1.000, mais ou menos, tá? Isso quer dizer que por mês, os alunos eles pagam R$30.000. E vamos dizer que eu sou um professor desse colégio, e trabalho o mês inteiro ali para eles, tá? Então dou uma série de aulas, tudo tal, beleza. Vamos falar que é sei lá, segunda série, terceira série, que geralmente tem um professor só, né? E eu sou professor. A sala paga R$30.000. Vocês acham que eu, por mês, vou receber esses R$30.000? Não, né? Vou receber o quê? R$2.000, R$3.000? A diferença, porque assim, efetivamente, claro que o burguês, ele tá lá, fornecendo a escola, fornecendo a conta de luz, a água, toda a burocracia e tal. Mas, efetivamente, quem está trabalhando, quem está educando aquelas crianças, quem está passando os ensinamentos, etc., sou eu, professor. Eu vou ganhar R$3.000, ou seja, os alunos somados pagam 30, eu ganho 3. Percebe que tem uma diferença entre o que o trabalhador produz, que são esses R$30.000, e os R$3.000 que a escola me paga? Essa diferença entre o que o trabalhador produz e o que efetivamente ela me paga é o que a gente vai chamar de mais-valia. A mais-valia é o que pauta as relações econômicas nesse modelo do capitalismo industrial. Ou seja, a burguesia querendo cada vez mais, segundo a concepção de estudo de hoje, tá? Explorar o proletariado baseado na diferença entre o que ele produz e o que efetivamente lhe é pago. Burguesia e proletariado. Belezinha, galera? Essa relação aqui, ó. Isso, claro, vai ser mais uma luta de classes. Isso vai instigar ainda mais problemas, né? Mais pra frente que a gente vai ver, tá? Vocês podem perceber, então, que a burguesia é, com certeza, o principal ator político desse capitalismo industrial. Tanto que uma série de revoluções burguesas vão começar a acontecer nesse período. Se vocês forem pensar bem, qual foi o país liderança da Revolução Industrial e, consequentemente, liderança do capitalismo industrial? A Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra, ela foi o primeiro país do mundo, a partir da Revolução Puritana e Revolução Gloriosa, que livrou a influência do Estado tão grande na economia. Aí teve o processo de cercamentos e tal. Mas aquela monarquia parlamentarista, advinda dessas revoluções, permitiu uma liberdade econômica mais interessante, uma influência dos reis não tão grande, que favoreceu o surgimento de novas indústrias. Então, imagina que tinha estados, por exemplo, que nem a França, que estavam com um rei, uma nobreza, enchendo a paciência dos burgueses. Os burgueses sustentando a nobreza e os reis. Revolução Francesa. A Revolução Francesa, por mais que tenha contado com os camponeses, com os sans-culottes e tal, que eram os mais pobres dali, eles serviram mais ou menos como se fosse uma máquina da Revolução. O exército da Revolução. Mas a Revolução Francesa, ela não era uma revolução que pensava nos mais pobres. Era uma revolução claramente burguesa. Era uma revolução para livrar a influência do Estado na economia e fazer a burguesia, os industriais, né, em ascensão ali na época, tomarem o poder. Isso aconteceu em praticamente toda a Europa. A gente percebe que Napoleão, né, até destruiu praticamente todas as monarquias. A gente teve depois o Congresso de Viena, que tentou restaurar essas monarquias, mas de verdade, galera, não tinha mais espaço para isso.
Tanto que em 1848 a gente vai perceber a Revolução dos Povos, né, a Primavera dos Povos, perdão, que vai acabar de novo com essas monarquias. Por quê? Porque a economia já era outra. A economia, com o iluminismo, com o liberalismo econômico e o liberalismo político, não aceitava mais um Estado fungando no cangote do burguês. Isso não dava mais. Belezinha? Galera, tira um print aqui, ó. Lembrando que o capitalismo industrial, ele vai até meados da segunda revolução industrial, ou seja, até o finalzinho do século XIX, quando a gente vai começar a perceber que um outro fator ele começa a ter grande importância, tá? A DIT, ou seja, a Divisão Internacional do Trabalho, o papel que cada país vai ter na economia mundial, a gente consegue dividir em dois grandes grupos, que são os países desenvolvidos e ou as metrópoles, os subdesenvolvidos e ou as colônias. Só, mas já não superou o período colonial? Cuidado! Aqui não é mais aquele período colonial do século XVI, etc. Aqui é um novo momento, que é o momento do imperialismo. O imperialismo europeu, ele avança na Europa, principalmente na Europa, assim, né, na Ásia e na África. O imperialismo europeu, ele vem avançando principalmente após a segunda revolução industrial, tá bom? A gente percebe que o imperialismo europeu, basicamente, ele é consequência da segunda revolução industrial. Os países europeus, eles estavam passando por um aumento muito grande da sua produtividade, graças ao advento da eletricidade, do petróleo, do aço, uma indústria automobilística, então estava vendendo cada vez mais. Precisava de matéria-prima e mercado consumidor. Os europeus, então, voltaram os olhos para as Américas, mas os Estados Unidos falou, ô europeu, sai daqui, hein? América para os americanos, doutrina Monroe. Os Estados Unidos, ele já era um país que estava crescendo bastante nesse momento do final do século XIX, com o Fordismo, etc. E o que os europeus fizeram, então? Eles foram lá e colonizaram, ou neocolonizaram, imperializaram a África e a Ásia, de acordo com seus próprios interesses. Tanto que você pega as fronteiras da África, principalmente no norte, pode perceber que são todas linhas retas. A Líbia, a Argélia, a Tunísia. Por que são linhas retas? Porque os europeus literalmente sentaram numa mesa e eles resolveram, olha, essa parte vai ser minha, essa parte vai ser minha, tudo tal, tá bom? Ou seja, a gente tinha países desenvolvidos, a exemplo dos Estados Unidos, e ou as metrópoles, a exemplo dos países europeus. E tínhamos os subdesenvolvidos, por exemplo, é nós, Brasilzão, que já tinha ficado independente, né, em 1822, e ou as colônias, na Ásia e na África. Pode perceber que a relação comercial ela continua praticamente a mesma. Enquanto os países subdesenvolvidos, eles... Opa, aqui está o contrário, né? Enquanto os desenvolvidos, eles fornecem manufaturados para os subdesenvolvidos, a gente percebe que os subdesenvolvidos, eles vão fornecer produtos primários para os países europeus, tá bom? Pode perceber que esse erro ele foi proposital, claro, só para ver se vocês iam ficar incomodados, se vocês sabiam, né, que estava errado. Obviamente, como vocês são ótimos alunos, vocês perceberam isso direitinho, não foi? Então tá, ó. Essa era a DIT. Esse era o papel que cada país tinha na economia mundial durante o capitalismo comercial. Belezinha? Galera, tira um print aqui, ó. Passado então o capitalismo industrial, aquele momento onde a indústria tem a pujança econômica e é responsável pelo crescimento econômico, vai surgir uma nova fase do capitalismo financeiro ou financeiro monopolista. Eu vou dividir com vocês em 4 fases. E alguns locais que vocês podem vir estudar, talvez eles dividam só em 3. Ele coloca o capitalismo financeiro como um todo só. Eu gosto de dividir em financeiro monopolista e financeiro informacional, que é o mais recente que a gente tem, tá bom? O que a gente percebe? Que esse capitalismo financeiro monopolista, ele é mais típico do momento após a segunda revolução industrial. Lembra daquela ideia do Adam Smith que eu falei para vocês? Olha, é super legal a livre concorrência. Se a gente tiver várias empresas concorrendo, elas vão ser obrigadas a baixar o preço e oferecer os melhores produtos. Concordo. O problema é que para isso funcionar, o Adam Smith falou que tinha que ter a livre concorrência. E isso efetivamente não acabou acontecendo. Quem é mais liberal vai defender que, na verdade, é o Estado que atua de maneira corporativista, ajudando somente algumas empresas a praticar esse monopólio e oligopólio. Quem é mais interventor, defende uma intervenção do Estado na economia, diz que não, é um processo natural do capitalismo. O aumento da desigualdade social. E aí a gente vai ter algumas poucas empresas se dando cada vez melhor, fazendo com que pequenas empresas não tenham chance de concorrência contra esses grandes monopólios e oligopólios, tá bom? Por exemplo, ó, a gente pode falar que o que seria um grande monopólio? O monopólio é quando uma só empresa controla o mercado. Então vamos pegar, por exemplo, no caso do Brasil. O que seria um monopólio no Brasil? Os Correios. Não, professor, os Correios, eles têm concorrência, outras empresas podem entregar encomendas, podem sim, só que o Correio ele tem monopólio de entrega de cartas, o Correio é a única empresa que pode entregar cartas aqui no Brasil, tá bom? É um monopólio, uma só empresa controla determinado serviço.
Ou um oligopólio, que é muito mais comum, né? Oligopólios são quando poucas empresas atuam no mercado. A gente pode citar aqui, por exemplo, a questão da telefonia no Brasil. Eu moro em São Paulo, né? Em São Paulo, que é um baita mercado consumidor, mais de 40 milhões de pessoas, nós temos 5 operadoras atuando. A Claro, a Vivo, a TIM, a Oi e a Nextel. E olha que a Oi tá meio capenguinha, hein? Pode ser vendido para Nextel e tal, um processo meio estranho acontecendo. Mas se for pegar no Brasil inteiro, poxa, nós somos 210 milhões de habitantes. Não tem interesse em empresas de telefonia? Por que isso acontece? Porque as empresas de telefonia no Brasil praticam um oligopólio, poucas empresas. E aí fica muito fácil deles praticarem alguns acordos comerciais. Vamos imaginar que, por exemplo, essas empresas, ao invés de ficar concorrendo entre elas, eles combinam preços. Isso é o que a gente chama de cartel. Ou então, por exemplo, essas empresas, uma compra a outra. Eu tenho uma empresa sensacional e tenho a minha concorrente. Ao invés de eu ficar fazer uma concorrência com o meu concorrente, eu compro o meu concorrente. Estabeleço, por exemplo, um monopólio ou um oligopólio no máximo ali, tá? Ou então, eu tenho, que isso é um trust, né? Posso ter uma holding. Uma holding, eu crio uma empresa-mãe que detém o controle acionário de várias outras. Aqui no mercado brasileiro, a gente tem exemplos, né? Da P&G, que é da Unilever, da Nestlé, da Coca-Cola, todas essas são holdings. A gente acha que existe uma livre concorrência no mercado. Quando você vai ver, pouquíssimas empresas controlam praticamente todos os produtos. A Mondelez é um outro grande exemplo, tá? Aliás, tem até um vídeo aqui no canal que eu vou deixar no izinho aí para vocês, que fala sobre monopólios e oligopólios, que não é o tema da aula de hoje exatamente, mas vê lá no quem está interessado, vê lá no cardzinho que é bem interessante, tá bom? Então, monopólios e oligopólios são quando poucas empresas controlam o mercado. Isso começou a acontecer. E aí, aquela ideia da livre concorrência começa a ir por água abaixo. Imagina, a gente está falando no contexto histórico em que a gente tem a formação de grandes conglomerados, tanto no capital privado, quanto em capital nacional também, quanto do Estado. A gente está falando que liberalismo é esse, em que a gente tem um imperialismo econômico, um imperialismo político, um imperialismo europeu, em que os europeus decidem qual país é de quem. E isso é livre concorrência? Óbvio que não, tá? Então essa ideia da livre concorrência começa a entrar em declínio. A gente pode falar, galera, que nesse momento também os bancos e bolsas de valores, claro, né? Eles começam a ganhar bastante destaque e a gente começa a perceber uma diferença bem efetiva entre o que a gente chama de capitalismo, entre capital fixo e capital especulativo. Esse capital especulativo que eu coloquei para vocês é um pouco mais complexo, que é o capital de bolsas e bancos. O que seria um capital fixo? Primeira coisa, o que é capital? Pessoal, capital é dinheiro. Não vai por essa não, tá? Se eu tivesse que sintetizar ou traduzir para vocês a palavra capital, eu falaria em investimento. Vou pegar, por exemplo, meu canal aqui, ó. Meu canal, claro, tenho fins didáticos, eu gosto de dar aula, tudo tal. Só que também eu gosto de ganhar o AdSense do YouTube, né? Tem essas coisinhas e tal. O que seria um capital? É um investimento que eu faço para conseguir ganhar mais capital. Então, por exemplo, tenho meu celular. Meu celular, para mim, é um capital. É um investimento que eu fiz para ganhar mais dinheiro. Sei lá, o equipamento de iluminação é capital. A lousa é capital. O giz é capital. Galera, tudo que eu comprei para conseguir ganhar mais dinheiro, eu posso chamar de capital. Só que são coisas concretas, tá vendo? A minha lousa, meu celular, meu equipamento, tudo isso aqui é coisa concreta, coisa que existe. É o que a gente chama de capital fixo. Predominou muito no capitalismo comercial e no capitalismo industrial. O capitalismo financeiro, a grande diferença é que agora o capital que mais se destaca não é o capital fixo, coisas concretas, e sim o capital especulativo. Ou seja, aquele dinheiro que você gera não necessariamente comprando coisas concretas, mas fazendo investimentos. Por exemplo, quando você vai lá e empresta dinheiro para um banco, isso é capital especulativo, numa poupança, por exemplo, ou num CDI, qualquer coisa que valha. Quando você empresta dinheiro para o Brasil, Tesouro Nacional, capital especulativo. Quando você investe, por exemplo, numa bolsa de valores, capital especulativo. Esse capital especulativo, ele também pode ser chamado de smart money, em inglês, ou capital volátil. E aí, para quem é da química, que manja muito mais do que eu sobre isso, né? Um produto volátil é aquele que se esvai muito fácil. Sei lá, nossa, tal substância é volátil, quer dizer que ela evapora muito fácil. Essa é a ideia do capital especulativo. Olha como o mundo hoje, com essa predomínio do capital especulativo frente ao capital fixo, ele é mais sujeito a crises econômicas. Vou imaginar, por exemplo, que estoura uma crise no mundo. Sei lá, no século XVIII, que era o capitalismo industrial ainda. Eu tinha um investimento nos Estados Unidos. Cara, eu posso tirar meu investimento de lá? Claro que eu posso. Só que daí eu vou vender a minha indústria, vou vender meus equipamentos, vou demitir funcionários. É muito mais burocrático, é muito mais lento o processo. Hoje em dia, eu vejo uma notícia saindo ali na mídia.
Nossa, sei lá, tal empresa afundou petróleo não sei aonde. O que eu faço? Eu vou no meu celular e retiro as ações daquele mesmo momento. Ou então, sei lá, Brasil, coisa que quase nunca acontece, Brasil é denunciado em escândalo de corrupção. O que os investidores fazem? Todos eles tiram o dinheiro deles das bolsas brasileiras ou dos bancos brasileiros ao mesmo tempo pelo celular. É muito fácil fazer isso. Então hoje, com o capital especulativo predominando, quando o país está bem, ele cresce muito fácil, porque é muito fácil investir nele, é muito ágil, muito ativo, mas em compensação, quando estoura uma crise econômica, a crise também é muito profunda, porque é muito fácil você retirar seus investimentos. Então a gente está num momento que é muito intenso. E claro, isso porque eu estou falando nesse período, ainda não era esse capitalismo financeiro informacional, que é o que eu falei agora para vocês, mas estava iniciando esse processo de bancos e bolsa de valores. Então o capital especulativo ele começa a se destacar nesse contexto, tá bom? A gente percebe que esse momento também do final do século XIX é um momento de algumas crises do capitalismo. Por exemplo, a gente vai ter a Primeira e a Segunda Guerra Mundial acontecendo. A minha intenção não é uma aula de história aqui para vocês. Mas vamos resumir? Por que acontece a Primeira Guerra Mundial? E a Segunda Guerra Mundial é quase como se fosse uma continuação da Primeira, um revanchismo da Alemanha, tudo tal. Por que acontece a Primeira Guerra Mundial? Porque a gente vai ter a Segunda Revolução Industrial, que vai aumentar a animosidade entre os países. Alemanha e Itália ficam com as piores terras, porque estavam passando por um processo político de unificação interna tal. E aí, quando eles saem, praticamente toda a África e a Ásia já estavam dominadas. A gente vai ter, então, um período de conflito, um período ali chamado de paz armada entre os países europeus. E aí tem um estralo que acontece, que é a morte, né, do Francisco Ferdinando, que estoura a Primeira Guerra Mundial. Mas ela ia acontecer de qualquer jeito. Ou seja, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, elas foram consequências dos países, disputando territórios, imperialismo, monopolizando mercados. Percebe que aquela ideia do liberalismo já não está mais dando certo? Isso é o motivo da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. A crise de 29 ela acontece, é uma crise de superprodução. É uma crise na qual a gente vai ter, galera, o Fordismo norte-americano produzindo, e a economia europeia não dando conta de consumir todos os produtos depois da Primeira Guerra Mundial. Estoura. Queda da Bolsa de Nova York. Olha a Bolsa aqui se destacando novamente. A crise de 29. É nítido que o capitalismo está em crise. É nítido que agora, nesse momento, as organizações internacionais elas vão começar a surgir para tentar dar conta do recado. No âmbito político, a gente pode falar de uma série de conferências no momento pós-Segunda Guerra Mundial, a Conferência de Alta, a Conferência de Potsdam. A gente pode falar da própria Conferência de São Francisco, que criou a ONU em 1945 com uma resposta à Segunda Guerra Mundial. Mas como a gente está discutindo aqui as fases do capitalismo, o que aconteceu no capitalismo, a gente vai ter uma conferência bem importante, chamada de Conferência de Bretton Woods. Professor, o que é essa Conferência de Bretton Woods? Percebam que é no momento quase no final da Segunda Guerra Mundial. Não tinha acabado ainda, mas quase. Essa Conferência de Bretton Woods, ela vai tentar regular o mercado. Tanto que, por exemplo, algumas organizações vão surgir nesse contexto. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, que empresta dinheiro para países em situação de crise financeira, surge na Conferência de Bretton Woods. A gente pega, por exemplo, o Banco Mundial. O Banco Mundial, que também empresta dinheiro para países em situação de crise, mas geralmente mais ligado à crise de infraestrutura, então por um abalo sísmico, vulcanismo, coisa que valha, também surge em Bretton Woods. O GATT, que é a antiga OMC, atual OMC, né? Organização Mundial do Comércio, que vai tentar fazer com que o mundo não fique praticando protecionismo, subsídios econômicos e tal, também surge nesse contexto. Ou seja, o momento do capitalismo financeiro monopolista é o momento em que o Estado ele vai tentar tomar as rédeas. Porque, segundo ele, o liberalismo econômico trouxe essa série de consequências negativas. Pensando na política econômica que vai vir uma nova política chamada de keynesianismo, que eu já vou discutir com vocês na próxima lousa, tá? Mas antes disso, ó, tira um print. Bom, gente, pensando então na política econômica típica desse capitalismo financeiro monopolista, ela começa com um finalzinho, um resquício ali de liberalismo econômico, e já no momento pós-crise de 29 nos Estados Unidos e pós-Segunda Guerra Mundial na Europa, surgiu keynesianismo, pensado no economista chamado de Keynes, por isso que a gente chama de keynesianismo, tá? Basicamente, o que o Keynes ele percebeu? Ele percebeu que um Estado muito solto, e percebam só um parênteses antes, como o capitalismo ele é de fases, né? A gente teve o mercantilismo, onde o Estado atuava muito na economia. O liberalismo, o Estado atua pouco.
Aí, o keynesianismo, o Estado vai atuar muito. O neoliberalismo, o Estado atua pouco. E agora, o que é? Vamos discutir isso no finalzinho da aula, tá? Mas o keynesianismo, a gente percebe que é um Estado altamente interventor na economia. Qual que era a ideia do Keynes? A ideia do Keynes era: o Estado, ele é o responsável por fornecer o bem-estar social. Ele é o responsável por fazer os programas ou os benefícios sociais. Educação, transporte, saúde, segurança, enfim, todos os benefícios que a população merece. Só que, óbvio, para conseguir fazer isso, eu vou precisar cobrar altos impostos. Olha o Estado paizão aqui. Olha o Estado falando: deixa comigo que eu cobro altos impostos da população e redistribuo isso em benefícios sociais. A gente tem que pensar, galera, que, por exemplo, o New Deal, para quem não sabe, o New Deal foi uma espécie de resposta à crise de 29, é um exemplo de política keynesiana. O New Deal, o que foi? O novo acordo que foi feito. Quando a gente teve a crise de 29 com o Hoover, do Partido Republicano, lá em 1929, a gente teve a eleição consequente do Roosevelt, do Partido Democrata, para tentar dar uma solução para isso, e ele fez sucessivas intervenções do Estado na economia. Essas políticas ficaram conhecidas como New Deal. Só para vocês terem uma noção de uma das coisas que ele fazia, essa intervenção que ele fazia, era, por exemplo, construção de obras públicas. O Estado era responsável por construir, sei lá, pontes. Só por que vai construir ponte? Olha a lógica. Para a gente ter uma economia saudável, a gente precisa entrar no círculo virtuoso da economia. Basicamente, o que seria esse ciclo virtuoso? A gente precisa que as pessoas consumam. Porque se tiver consumo, isso vai fazer com que as empresas tenham mais lucro. Se as empresas tenham mais lucro, elas vão contratar mais funcionário. Por que o professor contrata mais funcionário? Porque vão querer expandir, né? Vai abrir outro comércio, uma transnacional e tal. Se as empresas têm mais lucro, contratam mais funcionário. Se tem mais funcionário contratado, isso gera mais consumo. Se tem mais consumo, as empresas têm mais lucro. Contrata mais funcionário, mais consumo, mais lucro, enfim. Isso é o ciclo virtuoso da economia. É o que todo governo quer atingir. Por exemplo, o Brasil, quando estourou a crise de 2008, o que o governo Lula ele fez? Estimulou o consumo. Compra aí crédito 60 vezes, redução do IPI, população consome, pelo amor de Deus. Os norte-americanos, por exemplo, na crise de 2008, quando a gente teve lá o Obama tendo que lidar com a crise econômica, o que ele fez? Um pacote de ajuda aos bancos, às montadoras. Vocês estão indo à falência? Não faz mal. O Estado garante lucro para vocês. O Estado vai lá, financiou, dá grana para banco, enfim, para as empresas não irem à falência. Sei lá, na crise de 29, o que o governo ele fez? Ele agiu nessa partezinha aqui, ó, gerando emprego. Por quê? O governo fazia literalmente isso. Ele construía pontes, contratava funcionários para construir ponte e contratava funcionário para destruir a ponte. Para quê? Para gerar emprego. Porque se tivesse emprego, geraria consumo, lucro, tudo tal. Nossa, professor, que ideia genial, deu certo? É mais ou menos, tá? Eu diria assim, que foi um importante passo para a reconstrução da economia norte-americana, mas o que efetivamente melhorou a economia americana no pós-crise de 29 foi a Segunda Guerra Mundial. Os norte-americanos adoram uma guerra, porque eles são a indústria bélica mundial. Quanto mais guerra tiver, mais armas eles vendem, mais impostos e, consequentemente, benefício aí para eles, tá? Mas o New Deal é uma política keynesiana. Olha o Estado paizão, olha o Estado interferindo bastante na economia. A gente fala que o keynesianismo é esse tal de welfare state, o estado de bem-estar social, tá? Que é o que muitos países europeus hoje tentam manter. A gente percebe que a França, por exemplo, está acostumada com os benefícios sociais, a Alemanha está acostumada e tal. Só que hoje a competitividade no capitalismo financeiro internacional, ela aumentou demais. E convenhamos, galera, na época, o que acontece? A gente pega no momento pós-Segunda Guerra Mundial, para quem entende um pouco mais de história, geopolítica, é o momento da Guerra Fria. A Guerra Fria a gente tinha capitalismo e socialismo. O capitalismo, ele tem, vamos, de maneira bem simples, tá? Bem simplória mesmo. Qual que é o grande benefício do socialismo? Que o Estado fornece tudo para você. O Estado te fornece educação, transporte, saúde, lazer, segurança, etc. Olha que interessante, a gente tem um capitalismo que faça isso. Porque o grande quê do capitalismo é a parte econômica, que é mais produtiva e tal. E o grande quê do socialismo é a parte social. E se a gente tem um capitalismo social, um capitalismo que fornece bem-estar social? Isso foi o que o keynesianismo se propôs. E de verdade, galera, deu bastante certo num período de 1940 para a Europa, tá? Para os norte-americanos, 1929. 1945 até 1973. Porque em 73 a gente vai ter uma das piores crises da história do capitalismo, que é a crise do petróleo.
Com a crise do petróleo, não tinha mais como manter esses altos gastos públicos, esse bem-estar social. E aí vai vir um novo, já está surgindo, né? Um novo tipo de capitalismo, consequente aí desse período, e uma nova política econômica, que é o chamado neoliberalismo. Mas antes de a gente falar sobre isso, tira um print aqui, ó. Pegando então a última fase, a fase atual, que é o capitalismo financeiro informacional. Qual que é a ideia? A ideia é que a gente tem hoje um capitalismo que o próprio investimento em capital especulativo, banco, bolsa de valores e tal, é o que movimenta a economia, essa é a grande verdade, tá bom? E que é consequência da chamada terceira revolução industrial. A terceira revolução industrial, de novo, aqui não é uma aula sobre indústria, tá? A gente pode até fazer aulas aqui no canal, vai ter aulas no canal sobre isso, mas a ideia da terceira revolução industrial foi uma revolução técnico-científica informacional. Olha essa palavrinha aí. Por quê? Porque a terceira revolução industrial, dentre outras coisas, né, automação, química fina, tudo tal, ela promoveu uma revolução na maneira como a gente se comunica. A comunicação ficou muito mais rápida, tanto que a globalização, da maneira como a gente conhece hoje, essa relação tão forte entre povos, pessoas, ela também é consequência da terceira revolução industrial. A terceira revolução industrial, ela provocou um desenvolvimento muito grande das redes geográficas, que a gente vai chamar de rede material, que é rede de transporte, né? Então, ferrovia, hidrovia, rodovia, etc. E para a aula de hoje, que é a mais importante, da comunicação. Aqui nesse momento, a comunicação começa a ficar muito mais eficiente. E quanto mais comunicação eficiente, mais o capitalismo ele consegue se propagar. Lembra que eu falei para vocês do capitalismo, do capital especulativo? Imagina agora que você consegue fazer isso com o seu celular, que você consegue fazer isso com o aplicativo. As coisas são muito dinâmicas, as coisas são muito intensas. Perceba, galera, que uma notícia que sai acaba prejudicando tudo. Pra vocês terem uma noção, eu confesso que eu não sei o nome dela direitinho, tá? Mas é uma das Kardashian, uma delas. Uma delas fez um post, um story, aliás, no Instagram, falando mal de um produto de uma maquiagem. Tantos seguidores ela tem, ela foi capaz de fazer com que as pessoas tirassem suas ações, tirassem seus investimentos dessa empresa de maquiagem e essa maquiagem perdesse, assim, 20% do seu valor em um único dia, por conta de um post no Instagram, de um story no Instagram. Olha a capacidade informacional que existe hoje. Percebe como o capitalismo está na mão da comunicação? E isso porque eu estou falando na década de 70, esse período aqui, né? A gente está falando hoje de tecnologia 5G, de tecnologia de comunicação, assim, praticamente instantâneo o negócio, tá? Então o capitalismo está passando por uma nova fase. Se a gente falar quando que surge esse capitalismo financeiro informacional? É consequência da terceira revolução industrial, mas a política econômica que caracteriza ele vai surgir um pouquinho mais tarde. Vai surgir nos países desenvolvidos na década de 80 e nos países subdesenvolvidos na década de 90. Quando eu falo para vocês do neoliberalismo, seria a ideia de um Estado mínimo. E de novo, né? Percebam como o capitalismo é cíclico. A gente tem um período em que o Estado interfere muito no mercantilismo, liberalismo, pouco, keynesianismo, muito, neoliberalismo, pouco. Esse neo, novo. Então, é um novo liberalismo, é um liberalismo que vem surgindo nesse momento. Por quê? Com a crise do petróleo, não tem mais como o Estado ficar sustentando aquele welfare state, aquele estado de bem-estar social. Isso não existe mais, tá? Imagina, ficar sustentando educação, transporte, saúde, segurança, não existe. E lembrando que uma das coisas que motivavam o welfare state era justamente o quê, galera? Justamente a competitividade que havia com o socialismo. Na década de 80, o socialismo já estava entrando em crise. Então não tinha mais aquele socialismo, o ideal de uma sociedade que ia ser controlado, sem desigualdade social. Isso não existia mais, tá? Então não precisava de um capitalismo tão humanizado como era feito daquela maneira. Tá? Qual que é a ideia? A gente vai ter dois pais, digamos assim, do neoliberalismo, que é a Margaret Thatcher no Reino Unido. Aliás, tem um filme sensacional que eu recomendo muito, chamado A Dama de Ferro, a Meryl Streep que faz, é um filme sensacional, que fala um pouquinho da história da Margaret Thatcher, conhecido como a Dama de Ferro no Reino Unido, e Ronald Reagan, um conservador nos Estados Unidos. Qual que era a ideia dos dois? A ideia dos dois foi que foram governos muito impopulares naquele momento. Talvez importantes economicamente, mas impopulares naquele momento. Por quê? Porque eles vieram para cortar os benefícios sociais. Um Estado mínimo. Então, funcionalismo público. Tem muita gente aqui. Se for pegar a Margaret Thatcher, por exemplo, ela brigou feio com os sindicatos.
E os sindicatos praticamente surgiram no Reino Unido, eles são muito fortes ali na Inglaterra. Imagina ela dar conta de tirar direitos trabalhistas, de tirar benefícios sociais, cortar gastos públicos. Então ela foi altamente impopular. Ela adotou medidas que a gente conhece hoje como ajuste fiscal ou medidas de austeridade, que soam bem populares aos ouvidos da população, principalmente da população mais pobre, claro, tá? Mas ele foi importante para recuperar as contas públicas. Para os países subdesenvolvidos, inclusive a nós na década de 90, veio no chamado Consenso de Washington, em 1989. Aqui no Brasil, por exemplo, foi implantado pelo Collor, depois um pouquinho pela FHC, do Itamar Franco também, né? Qual que era a ideia? Empresas públicas, imagina, privatiza. Impostos, aumenta, tem que pagar as contas. Gastos públicos, corta, vocês estão gastando demais. Aumenta a taxa de juros para atrair investimentos estrangeiros, mesmo que isso prejudique um pouco o poder de consumo da sua população. A abertura econômica, o Estado não pode ficar interferindo tanto na economia. A gente teve o Consenso de Washington, uma política econômica desenvolvida pelos Estados Unidos, o FMI e pelo Banco Mundial, ensinando os países subdesenvolvidos, a exemplo do Brasil, a conseguirem atingir o desenvolvimento econômico com o neoliberalismo. Professor, deu certo? Mais ou menos, tá? Bem mais ou menos. Mas a ideia era justamente essa, fazer com que o Estado saísse do cangote de novo do empresariado. Tudo bem, galera? Beleza? Com isso, o capitalismo financeiro informacional, a gente vai ter uma nova DIT, que é a DIT atual. Vocês lembram o que é a DIT, obviamente, né? Que é a Divisão Internacional do Trabalho, ou seja, o papel que cada país tem na economia mundial. O que a gente percebe? Nós temos 3 grupos de países hoje. Os desenvolvidos, que hoje os desenvolvidos eles não são mais tão grandes produtores assim de produtos manufaturados. Se você for pegar a produção industrial, onde que está localizado hoje? No Brasil, na China, no México, na Turquia, na Argentina, nos chamados países emergentes. Mas os desenvolvidos, eles ainda são o centro do capitalismo. Os principais bancos, bolsas de valores, a parte da gestão que produz tecnologia, universidades, conhecimento, capitais e empréstimos, a parte financeira, né, capitais e tecnologias, ainda está centrado nos países desenvolvidos. Claro, galera, a gente não precisa de indústria. Claro que é bom ter indústria, né? Mas é muito caro para esses países hoje sustentarem as suas indústrias no país de origem. Vai pagar o salário de um alemão ou um salário de um chinês? É muito mais barato para pagar um salário de um chinês, percebe? Então uma indústria, sei lá, Volkswagen, que é alemã, ao invés de produzir na Alemanha, vai produzir na China, muito mais barato, dá muito mais lucro para ela. Só que o capital e tecnologia ainda está centrado nesses países. Tudo bem? Hoje a gente passa por um processo de desconcentração industrial. Os países emergentes, o que são países emergentes? É nós, né? Essa ideia de emergir, isso também pode ser chamado de subdesenvolvidos e industrializados. A ideia de emergir é você sair das profundezas e atingir a superfície, que é a ideia que a gente passa hoje, ou pelo menos que teoricamente deveria passar hoje, né? O que a gente vende? Manufaturados. Professor, sério? Sério. O Brasil, por exemplo, é um grande exportador de carros. O Brasil exporta aviões. Claro, os aviões até eram da gente, né? A Embraer era da gente, agora foi vendido para a Boeing. Vamos pegar carro. O Brasil exporta muito carro. Da GM, da Ford, da Toyota, da Nissan. Percebam que todas as marcas são transnacionais, mas quem exporta é a gente. Nós vendemos manufaturados. Só que manufaturados com tecnologia estrangeira. O Brasil, qual automotiva é brasileira? Nenhuma. Tinha a Gurgel, que foi à falência na década de 90. Se for pegar, o Brasil, por exemplo, ele não produz muita tecnologia. O que o Brasil produz de tecnologia? Na Petrobras, na Vale e na Embraer. A Embraer foi vendida já, 80%, só 20% é nossa ainda. Ou seja, os países emergentes hoje, eles vendem sim manufaturados, mas eles são extremamente dependentes de tecnologia estrangeira. Tudo bem? E commodities? Por exemplo, o Brasil é um grande exportador de soja, ferro, café, laranja. Commodity é um produto primário comercializado pela Bolsa de Valores, tá bom? E os subdesenvolvidos, também chamados de subdesenvolvidos não industrializados ou subdesenvolvidos periféricos, eles são, galera, responsáveis pela exportação de commodities. Ou eles nem participam da DIT, né? Tem muitos países que ficam aquém da DIT, não participam ativamente, porque tem muitas crises políticas e tal. Ou se participam, vendem seus produtos primários. Tudo bem? Beleza? Galera, ó, isso foram as fases do capitalismo para vocês e, consequentemente, a DIT de cada uma dessas fases. Se a gente pensar num processo chamado de reprodução ampliada do capital, o que seria? Vou imaginar que você é um capitalista. Se você é um capitalista, para você começar o seu capitalismo, você precisa de um capital inicial. Esse capital inicial, você vai produzir uma mercadoria
que vai comercializar essa mercadoria. Essa mercadoria comercializada vai te dar um capital que, teoricamente, tem que ser maior que o seu capital inicial. O que você faz com esse capital final, que foi o maior capital inicial? Você reinveste na produção. E aí você reinveste mais capital para produzir mais mercadoria, para comercializar mais, para ter ainda mais lucro. E assim você vai reproduzindo ampliadamente a reprodução ampliada do seu capital. Isso é o funcionamento básico do capitalismo. Capital inicial, produz mercadoria, comercializa a mercadoria, capital final, que você reinveste na produção. Percebam que cada uma das fases do capitalismo, ela mexe com um setor diferente dessa reprodução ampliada do capital. O capitalismo comercial é quando a parte do comércio das mercadorias era a parte mais lucrativa, lá no período colonial. Quem se dava melhor? Eram os portugueses que realizavam o comércio na Europa do açúcar ou o senhor de engenho que produzia açúcar no Brasil? É o que realizava o comércio. No capitalismo industrial, a parte mais lucrativa do processo não é você comercializar o produto, é você produzir o produto. E aí a gente tem os países que se industrializaram primeiro, a exemplo da Inglaterra, depois a Holanda, a Bélgica e tal, se dando muito melhor que os outros países. Hoje, tanto no capitalismo financeiro monopolista que a gente tinha no final do século XIX, quanto principalmente hoje o capitalismo financeiro informacional, a parte mais lucrativa do processo é justamente essa, ó, ter capitais e tecnologia. Não é mais produzir manufaturas. Galera, produzir manufaturas, claro que é importante, mas é mais importante você ser o gestor, você o cara que produz a tecnologia para produzir aquela manufatura. Então você vende capital, você vende tecnologia. É a parte mais lucrativa do processo. Quando o país ele quer modificar, ele quer sair desse patamar de emergente e se tornar um país desenvolvido, ele faz que nem a China está fazendo hoje. A China na década de 90 era um país emergente, com toda certeza. E vamos esquecer as questões sociais, tá? Só as questões econômicas, estou falando. Era um país emergente. Reproduzia tudo. Bugiganga. Falava uma coisa chinesa. Zoado. Hoje em dia a China não é mais assim. A China, por exemplo, é a liderança na tecnologia 5G. Huawei, Xiaomi, marcas automobilísticas, Jack Motors, Chery, a Lenovo, tudo são marcas chinesas. A China hoje, ela está saindo desse patamar e está vindo para esse patamar, exportando cada vez mais capitais e tecnologia. Isso é se tornar um país desenvolvido. Quando que o Brasil, sem investir em pesquisa e desenvolvimento, vai sair da condição de país emergente para virar desenvolvido? Só nunca. Tudo bem, galera? Deu para entender? Tira um print aqui. É isso aí, galera. Se vocês curtiram a aula, então, ó, deixa seu like, se inscreve no canal. E é isso aí. Beijos, abraços e